efetivamente iniciar a fala sobre como ajustar a alimentação em alguns efeitos colaterais. Então eu dividi a nossa aula aqui, né, o nosso bate-papo em efeitos colaterais que afetam cavidade oral e gástrica, e depois vou falar de trato gastrointestinal baixo, né, diarreia, constipação. Então o primeiro sintoma, o primeiro efeito colateral que é muito frequente surgir durante um tratamento é a boca seca, também conhecida como xerostomia. Então é quando a gente tem uma diminuição muito significativa da saliva. Milena, por que isso ocorre? Especialmente nos pacientes que estão fazendo radioterapia, e se a radioterapia for de cabeça e pescoço, a alta dose da radiação, ela vai acabar prejudicando as glândulas salivares e a produção de saliva. Então o paciente, ele não consegue nem mastigar de forma eficiente e nem tampouco misturar esse alimento para ficar numa consistência satisfatória mínima para o processo de deglutição. Então a gente entende que é um processo que vai alterar a alimentação, o primeiro processo, porque a gente está falando de cavidade oral, né? Então é o primeiro processo que acaba precisando ser ajustado, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Essa xerostomia, ou a boca seca, ela leva a alterações de fala, alterações no sabor do alimento. Então o paciente fala, Milena, até água, como eu já falei, tem uma alteração, né? Dificuldade na mastigação, como eu já falei, de deglutição. Na própria digestão dos alimentos, porque se a gente não consegue fazer essa primeira passagem de forma eficiente, o paciente vai ter dificuldade nas etapas subsequentes. Além disso, o paciente perde o prazer em comer, porque tudo fica muito difícil nessa primeira passagem. Isso leva à redução de peso corporal, algumas vezes úlceras com mais frequente mucosite, então a mucosa fica muito ressecada, o que favorece muito a presença de mucosite, de cáries, de infecções nessa cavidade oral. Então precisamos pensar com muito carinho nessas questões e avaliar adequadamente o mais precoce possível para que a gente já faça pequenos ajustes na alimentação, como por exemplo, deve ser priorizado refeições mais úmidas. Não é o momento, por exemplo, de oferecer ao paciente que tem boca seca alimentos secos, duros, né? Muito cuidado. Por quê? Porque esse paciente, de repente, ele pode vir com outros sinais e sintomas também, como diarreia, má digestão, ou uma distensão, excesso de gases. Por que isso acontece? Pela própria má digestão que aqui ocorre, como eu já citei. Então, precisamos hidratar melhor essa mucosa de cavidade oral, melhorando a ingestão de líquido, fracionando melhor e às vezes até gerando, para melhorar essa ingestão, gerando um líquido mais saborizado. Então, a gente pode aromatizar ou saborizar essa água com gengibre, com canela, com rodelinhas de limão, folhinhas de hortelã. É importante que a gente faça esses ajustes para melhorar a hidratação dessa mucosa. Outra questão que é muito especial para paciente que tem boca seca é a utilização de líquido junto às refeições. Talvez esse seja, né, um ajuste muito específico para a questão da boca seca. Para quê, gente? Para que ocorra uma facilidade maior na mastigação e na deglutição, reduzindo o desconforto. Uma das características também para esse paciente é utilizar bala de sabor cítrico sem açúcar ou até goma de mascar, que melhora muito a produção de saliva. Algumas questões devem ser, claro, ajustadas caso a caso. Se de repente o paciente estiver com mucosite, é claro que eu não vou usar cítricos. Então eu vou estar com uma atenção
mais especial, de tal forma que eu possa aí individualizar essa conduta. Outra questão que é muito frequente como efeito colateral é a alteração no paladar e a alteração no olfato, né? Então, muitas vezes não é só alteração no sabor, o paciente também tem uma alteração no cheiro, o que dificulta claramente esse paciente ter um bom consumo alimentar. O que a gente precisa entender? Se essa alteração no paladar e no cheiro, ela é transitória ou se ela é permanente. Essa é a primeira coisa que a gente precisa compreender, né? Porque a gente já entende que isso vai refletir na escolha e no consumo alimentar. Quais são os sabores muito frequentes descritos durante o tratamento oncológico? Então, um sabor mais metálico, mais amargo, às vezes mais salgado. Outros pacientes não conseguem nem revelar qual é esse sabor, né? Eles traduzem como um sabor desagradável na boca e que acaba tendo uma relação diretamente proporcional com a alteração de cheiro. O que a gente precisa definir junto com esse paciente? Primeiramente, observar e incentivar que esse indivíduo tenha uma higiene bucal satisfatória. Primeira coisa que a gente precisa observar. Se é um paciente que está, né, em tratamento para câncer de cabeça e pescoço, a radioterapia contribui muito desfavoravelmente para esses processos. Então a gente já sabe que as radiações, elas alteram nossos poros, as nossas papilas gustativas e leva também um afinamento do epitélio dessas papilas, fazendo com que esse indivíduo passe, né, a experimentar um sabor modificado ou que perca o sabor por aquele determinado alimento ou aquela determinada preparação. Duas deficiências são importantes de se investigar e que têm uma relação aumentando a chance desse paciente desenvolver alteração no sabor e no cheiro. Deficiência de zinco e deficiência de vitamina D. Então, junto à sua equipe, né, junto à equipe médica, com o seu nutricionista oncológico, observar como está se comportando os níveis séricos de zinco e de vitamina D. E na deficiência desses dois nutrientes, conversar com a sua equipe, médico e nutricionista, para uma boa suplementação. A gente precisa entender, conforme eu já tenho falado, que a suplementação nutricional responsável, adequada, ela pode melhorar muito o estado nutricional, os efeitos colaterais da terapia antitumoral, como a gente está vendo aqui no caso da boca, com a alteração, né, do paladar, alteração do olfato. Outra questão é discutir com o paciente, discutir com a pessoa quais ou qual ou as preferências alimentares. Este é o momento da gente trabalhar com uma refeição mais prazerosa, uma refeição mais agradável, colorida, com uma técnica de preparo muitas vezes melhorada, para que esse paciente tenha uma atração por aquele alimento ou por aquela preparação. É super importante que a gente faça, né? Também utilizar estratégias como pedir para o paciente se recordar, né? Ter uma lembrança agradável do cheiro ou do sabor do alimento que ele está consumindo. Alimentos que têm um sabor mais forte talvez possa sim ajudar, e aí eu sempre falo, reforce nas ervas, nas especiarias, naqueles alimentos in naturas que você pode melhorar o sabor. Muitas vezes, utilizar gota de limão, se o paciente não tiver lesão de cavidade oral, é uma boa estratégia. Ou um vinagre, alguma coisa mais azeda, mais cítrica, para melhorar esse sabor. Precisamos também compreender que se nenhuma estratégia funcionar dessas que eu estou falando, a gente tem possibilidade de prescrever complementos ou suplementos que apresentam um sabor mais agradável, da preferência do paciente naquele momento, para que a gente consiga melhorar esse processo sem dúvida nenhuma. Precisamos compreender que é comum, mas não é normal. Então a gente precisa mostrar e desenvolver estratégias para que
você passe por esse período de uma forma onde o desconforto possa ser trabalhado e minimizado, tá certo? Um outro efeito colateral que vai aparecer muito frequentemente, 60%, 70% da população durante a fase oncológica pode apresentar, são as náuseas e os vômitos, né? É um efeito colateral que pode surgir imediatamente após o início da quimioterapia e até 24 horas após aí a medicação, né? A gente vai, na verdade, separar esse grupo de efeito colateral pensando naqueles que eu vou classificar, né? No tempo que eu vou classificar de agudo ou tardio. Então, o que seria uma náusea e um vômito agudo dentro da ciência da nutrição? Aquele paciente que vai apresentar náuseas e vômitos 24 horas após a medicação. E o que seria esse efeito colateral tardio? Após 24 horas do tratamento, e normalmente ele vai se estender 4 ou 5 dias. O grande problema é que a gente tem aquele paciente que vai apresentar náusea e vômito durante toda a etapa, todos os dias, independente de próximo ou mais tardio do tratamento, né, da modalidade de tratamento, ele apresenta esse efeito colateral. E aí é complicado, porque isso interfere diretamente sobre a questão da ingestão alimentar. Esse paciente ele tem uma queda da ingestão alimentar, o que compromete, sem dúvida nenhuma, o estado nutricional. Então, nós precisamos fazer alguns ajustes ou levar essa tentativa de ajuste ao nosso dia a dia e verificar as melhoras na presença das náuseas e vômitos. Então, a primeira questão que eu diria é utilizar gelo. Exatamente, é chupar gelo, especialmente antes das refeições. Então, eu sempre falo de 30 a 40 minutinhos que esse paciente pode aí fazer esse ajuste e testar se vai apresentar melhora. Hoje, eu tenho inclusive saborizado esses gelos com gengibre. Então, eu pego gengibre in natura, eu corto ou amasso ele, misturo junto com a água e faço um gelinho de gengibre que ajuda muito, porque gengibre é uma erva, uma planta que ajuda muito a diminuir náuseas no paciente oncológico. E aí vem a questão da alimentação saudável, evitar frituras ou alimento muito gorduroso, temperaturas muito extremas a gente deve evitar, alimentos muito doces, excesso de açúcar, evitar ingerir líquidos durante a refeição, cuidado, muito cuidado ao realizar as refeições em ambiente com odores muito fortes. Então isso não é uma bobeira, se tiver algum cuidador aqui, algum familiar, isso é super importante. Muitas vezes, esse paciente, nesse momento, ele não é acolhido como ele precisa. Por que eu digo isso para vocês? Porque muitos dos nossos pacientes, durante o tratamento, eles desenvolvem ali náusea pelo cheiro, né? E às vezes até chegam a vomitar pelo cheiro da comida, principalmente por alimentos que têm cheiro muito forte. Alho, cebola, enfim, né? Alimentos que têm essa característica de um cheiro mais forte, a gente precisa pensar muito nessa questão. Se o paciente estiver se alimentando deitado, estiver acamado, obrigatoriamente precisamos elevar a cabeceira da cama desse paciente ou colocá-lo sentado durante e após as refeições. Por quê, gente? Porque senão a gente tem uma possibilidade de piorar essa sintomatologia. Outra questão que não é indicado durante episódios de náusea e vômito é jejum muito prolongado. Então a gente recomenda aumentar o fracionamento dessas refeições ao longo do dia com volume pequeno. Então nós não podemos deixar esse paciente consumindo grandes volumes. Por quê? Porque favorece mais a presença desses efeitos colaterais. E falando um pouco mais de um alimento que tem ali uma posição muito positiva, é o gengibre. Então eu gosto de colocar o gengibre
no gelo, mas também gosto de outras estratégias. De repente, aromatizar, né, saborizar a água com gengibre. Em situações em que o paciente tolera, ele não tem muita sensibilidade ao sabor, porque é um sabor mais ardido, eu inicio utilizando o gengibre in natura ou em pó. Tá? Uma outra estratégia que a gente tem é de repente colocar ali gengibre em pó nas preparações, num iogurte, num suco ou mesmo numa água quando o paciente consegue. Mas experimente fazer o cubo de gelo com gengibre. Ele funciona muito, ele é uma estratégia muito interessante. Quando o paciente não tolera o gosto, o sabor do gengibre, aí a gente pode trabalhar, precisa conversar com o seu médico e com o seu nutricionista e trabalhar o extrato de gengibre padronizado. É muito interessante. A literatura tem trazido resultados positivos do extrato de gengibre padronizado durante os ciclos de quimioterapia, tanto para paciente com câncer do trato gastrointestinal, câncer de mama, né? E a gente tem algumas modalidades do tumor que se beneficiam muito com a utilização de gengibre. O gengibre, além de melhorar muito a questão de náuseas e vômitos, ainda melhora a qualidade de vida desse paciente e tem trabalhos mostrando a redução da fadiga. Mas a redução da fadiga ela tem muita relação com a própria melhora do consumo alimentar desse paciente, sem dúvida nenhuma. Precisamos entender que quando estamos falando das náuseas, a gente tem dois mecanismos que precisam ser compreendidos. As náuseas, elas são provenientes de um efeito direto no trato gastrointestinal e uma ação também no sistema nervoso central. E o gengibre, ele melhora frequência e severidade também dos episódios de vômito, além de náuseas. Então, parece ser um alimento que pode ali participar da sua rotina a partir de hoje como um ajuste para melhorar esses dois sintomas que são frequentes durante o processo, a jornada oncológica, né? Então a gente precisa compreender que alguns ajustes são discutidos aqui que você precisa fazer um treinamento dentro da sua rotina para então verificar o que vai funcionar ou talvez não, né? Mas os ajustes na alimentação, eles devem ser a primeira prioridade dentro da presença dos efeitos colaterais. É muito interessante que a gente faça, até porque, além da minha vivência e experiência e prática clínica, a literatura ela é muito positiva em relação aos ajustes na alimentação. Se a gente pegar as principais diretrizes relacionadas à nutrição, nós temos com certeza todas elas definindo o aconselhamento nutricional, fazendo parte do cuidado nutricional do paciente oncológico. E agora a gente vai dar seguimento e falar de alguns efeitos colaterais de trato gastrointestinal, pensando em intestino, né? Porque até agora a gente falou de cavidade oral e a parte gástrica. Agora, então, nós vamos para um momento onde vamos discutir os efeitos colaterais de trato gastrointestinal. Então, intestino delgado e intestino grosso. Vamos começar a falar da constipação intestinal. Muitas pessoas me mandam perguntas e me questionam sobre diarreia, mas a constipação intestinal também é um evento colateral muito comum, mas muito comum mesmo, durante os tratamentos oncológicos. Então, para que vocês tenham ideia, na doença avançada, 60% dos pacientes podem desenvolver constipação intestinal. Por que isso acontece, gente? Primeiro, o próprio uso de analgésicos opioides, como por exemplo, o tramadol, que é muito utilizado, a questão da codeína, da morfina, que são medicamentos que numa fase mais avançada passa a
participar da rotina desse paciente para controle de dor. Então, esses analgésicos, eles acabam tendo um papel relevante no processo da constipação intestinal. Outra questão são os antidepressivos. Muitos pacientes, durante a jornada oncológica, eles precisam, por ansiedade, às vezes depressão, utilizar antidepressivos. E isso faz claramente que ocorra piora desse sinal e sintoma, assim como também os antihistamínicos, que muitas vezes vão participar também com frequência do quadro de medicação desses pacientes. O tratamento ele vai depender, primeiramente, da etiologia da constipação intestinal. Então, será que essa constipação ela está sendo induzida por medicamento ou, de repente, ela está classificada como funcional? Né? Por que eu digo? Porque a constipação intestinal funcional ela vai ser ajustada facilmente com uma boa hidratação e com um bom componente de fibra na dieta. Mas, se for por características medicamentosas, a gente vai ter uma dificuldade maior em ajustar a alimentação para melhorar esse processo. Vai depender das características clínicas dessa constipação, se de repente existe uma impactação fecal, se as fezes estão ali paradas no reto. Então a gente precisa, junto da equipe médica, compreender um pouco mais sobre esses processos etiológicos e também, claro, né, vai depender de fatores relacionados ao próprio paciente, como preferências pessoais ou comorbidades, que se associam também a uma piora, um atraso desse trânsito intestinal. Eu costumo dizer que as fezes podem dizer muito sobre a nossa saúde, mas muito mesmo, porque o ideal é que o seu trânsito intestinal ele não seja nem lento e nem acelerado, ou seja, eu preciso desse trânsito em equilíbrio. Então, o que a gente faz para compreender esse processo? Nós temos uma classificação através da escala de Bristol que classifica se essas fezes estão com características mais saudáveis ou menos. E o ideal é que a gente consiga permanecer no tipo 3, 4 e 5, porque fezes normais com trânsito intestinal em equilíbrio, essas fezes, elas precisam estar sólidas, moldadas em forma de salsicha, que sejam úmidas, que tenham uma coloração mais acastanhada, que não gerem dor ao sair, que não tenham presença de nenhuma outra substância, como sangue, muco, pedaços de alimentos. Então a gente precisa ter características adequadas dessas fezes. E por que eu digo isso para vocês? Porque, por exemplo, se de repente a gente tiver uma classificação de fezes endurecidas, muito duras, em formato de pedrinhas, isso significa falta de hidratação e falta de fibras. Então, o ajuste na alimentação é muito importante. Pode ser também características de sensibilidade alimentar. Então, a primeira questão é a gente olhar para as características das fezes, do cocô. Muitas vezes a gente acaba negligenciando essa informação. Eu sou muito cuidadosa nesse aspecto e eu sempre vou perguntar como é que as suas fezes estão? Qual que é a classificação dentro da escala de Bristol que você está? É uma autopercepção. De repente, se as suas fezes apresentarem fragmentos muito finos, isso pode também se relacionar com fibras, com intoxicação do cólon, com sensibilidade alimentar, né? E as fezes que flutuam, é bastante comum. Muitas vezes o paciente fala, olha, as minhas fezes, elas flutuam. Isso gera quais características? Talvez um maior consumo de lipídios. Então, vamos olhar para a sua alimentação e entender esse processo. Outra questão, pode ser má absorção dessa gordura. Então, é outra característica que deve ser observada sempre. Outra questão que a gente precisa observar, cheiro, odor, um odor muito forte, um odor muito diferente dessas fezes. A gente precisa compreender que a digestão não está sendo eficiente.
Então, o paciente ele pode estar cursando com uma má digestão, ou de repente uma infecção, uma intoxicação intestinal. Tudo isso tem características muito claras com falta de saúde desse intestino, com trânsito intestinal que não está em equilíbrio, conforme eu citei inicialmente. Uma característica que deve chamar a sua atenção e ser um sinal de alerta, de repente, é quando a gente tem sangue nas fezes. Vamos observar presença de hemorroida ou um sangramento de trato gastrointestinal, um sangramento de mucosa gástrica. Então, precisamos ter um cuidado especial hoje ao analisar o intestino e a característica das fezes. Isso é muito importante, gente. Essas são algumas características que eu tô aqui compartilhando, porque é a partir dessas características que a gente vai passar a fazer ajustes interessantes para regularizar esse intestino. Então, a gente tem muitas causas. Eu digo que a constipação intestinal no paciente oncológico, ele é multifatorial. Ele pode vir da menor ingestão de fluidos, de uma hidratação não tão eficiente e uma alimentação baixa em fibras, pode vir dos medicamentos utilizados ou pode vir também do próprio sedentarismo que esse paciente passa a desenvolver, né? O paciente muitas vezes ele tem uma diminuição da mobilidade, da capacidade funcional, né, das atividades do seu dia a dia, e isso pode sim contribuir para um processo de constipação intestinal. Então, quais são os ajustes que a gente poderia desenvolver e que seriam efetivos para o paciente que apresenta constipação intestinal? Primeira coisa é observar a ingestão de fibras. Então, aumentar o consumo de frutas, verduras, legumes. Observe aquelas frutas que têm características mais laxativas, como mamão, ameixa, tanto a fresca quanto a seca, laranja, manga, abacate, abacaxi. São frutas que podem e muito auxiliar nesse processo. E os vegetais, geralmente os vegetais folhosos, couve, espinafre, folhas no contexto geral, precisam estar na sua rotina da alimentação. Aumentar, claro, né, o processo de hidratação. Eu sempre digo que a fibra não vai funcionar no processo de constipação sem uma boa hidratação. Então, a gente já sabe que a partir de então, você precisa calcular a sua ingestão hídrica entre 35 a 40 ml, multiplicando pelo seu peso corporal atual. Então, essa seria a recomendação de uma boa hidratação. Escolher gorduras boas, então do azeite, da castanha, do abacate, do óleo de abacate. Optar pelos cereais integrais, aqueles que têm um maior conteúdo de fibra. Então é o momento de fazer essa escolha e, claro, né, gente, evitar aquelas frutas ou aqueles alimentos que têm características mais constipantes. Caju, goiaba, maçã, né, a própria banana maçã para alguns pacientes e outros alimentos que são muito individualizados e que vai depender da sua sensibilidade. Então, às vezes o paciente fala assim, olha, eu consumo goiaba e eu já sinto que não prende o meu intestino. Ao passo que eu tenho outro que diz, olha, piora muito a minha constipação intestinal. Então, nós precisamos individualizar. Você precisa se perguntar qual é o alimento ou qual o grupo alimentar que se associa a um intestino mais preso. É super importante. E aí eu quero deixar uma dica, eu digo sempre que é uma dica ouro, né? Que é a utilização da biomassa de banana verde na constipação intestinal. A biomassa de banana verde, gente, ela vamos dizer, ela é especial mesmo, porque a banana verde, ela é rica em amido resistente. E o que é esse amido resistente e o que ele faz? O amido resistente, ele é uma fibra e que não sofre digestão no intestino delgado, chegando no intestino grosso e sendo fermentado pelas bactérias que estão lá. E essa fermentação vai levar a síntese de ácido graxo de cadeia curta. E especialmente
esse ácido graxo de cadeia curta, ele vai exercer um efeito benéfico na mucosa, gerando nutrição para os colonócitos. Os colonócitos são células do cólon, ou seja, mantendo uma saúde dessa mucosa mais eficiente. Além disso, olha que interessante, quando há fermentação desse amido resistente, vai favorecer a colonização de bactérias benéficas à saúde desse intestino. Então, o amido resistente é considerada uma fibra prebiótica, né? O amido é considerado uma fibra prebiótica que vai ajudar a equilibrar a microbiota intestinal e ajuda tanto no equilíbrio, no caso do trânsito intestinal mais lento, na constipação, quanto também na diarreia. Então, é um alimento coringa, fácil de encontrar, barato, sem grandes contraindicações. Como é que a gente faz a biomassa da banana verde? Lá no meu canal, aqui no meu canal, eu já também ensinei como fazer biomassa de banana verde. Dê uma olhadinha lá e faça, só faça. É muito interessante a utilização desse alimento. Um outro efeito colateral, agora a gente vai estudar o contraponto da constipação intestinal, que é o paciente quando apresenta diarreia. Também é um problema muito comum durante a jornada oncológica e mais de 80% dos pacientes, especialmente na quimioterapia ou na radioterapia na região de pelve, vão apresentar diarreia, né? A diarreia, sem dúvida nenhuma, ela é um efeito colateral ruim, especialmente porque também, além de afetar a ingestão alimentar e levar à perda de peso, também interfere na hidratação correta, ou seja, esses pacientes eles ficam mais suscetíveis a apresentar desidratação. Sabe-se que a radioterapia e a quimioterapia alteram esse microbioma intestinal, né? Então, o que é o microbioma? Vamos primeiro entender o que é a definição de microbiota. Microbiota é a quantidade e a qualidade de micro-organismos que vivem lá no intestino. E microbioma é todo o aspecto de metabolização, ou seja, de substâncias produzidas por essas bactérias e também as questões dos seus genes que se relacionam a esse equilíbrio. Sabemos que tanto os tratamentos como quimioterapia, imunoterapia e radioterapia interferem na saúde desse intestino, ou seja, desequilibram a microbiota e o microbioma intestinal, o que pode sim influenciar na eficácia do tratamento antitumoral. Além disso, como eu já disse, durante o processo de diarreia há perda de líquido, perda de eletrólitos, o que pode sim resultar numa desidratação. Aumentando, é claro, as complicações, como complicações infecciosas, cardiovascular, né? Então esse paciente ele precisa sim ser conduzido a ajustes na alimentação para minimizar esse processo. Algo interessante durante os episódios de diarreia é conhecer qual é a classificação dessa diarreia. Nós temos de 0 até 5, né? E essa classificação ela vai estar muito de acordo com o número de evacuações que o paciente tem. Então, para que vocês tenham ideia, quando a gente pensa numa classificação 1, é o aumento de 2 a 3 evacuações por dia. Quando a gente fala do 2, a gente já está falando de 4 a 6 evacuações. 3, de 7 a 9 evacuações ao dia. 4, mais de 10 evacuações ao dia. E 5, a gente nem consegue controlar esse número de evacuações. Então, precisamos estar ali conectado com essa autoavaliação, porque o médico, durante a sua equipe, né, e o seu médico, durante esse processo, podem também auxiliar nessa frequência com o uso de alguns medicamentos, não só ajuste alimentar, né? E aí, claro, na diarreia, a gente vai precisar pensar na hidratação.
A água é o principal líquido para hidratação, sem dúvida nenhuma, mas é claro que a gente pode aumentar outros líquidos, como por exemplo, água de coco, os sucos pouco concentrados, então a gente vai aumentar a diluição da água nesses sucos. Precisamos, nesse momento, prestar atenção e escolher as frutas descascadas e sem sementes. Precisamos evitar os vegetais folhosos crus e precisamos escolher aqueles alimentos que têm uma característica para diminuir um pouco essa diarreia, fazendo uma maior formação do bolo fecal, como batata, chuchu, macarrão, arroz bem cozidinho, a questão de pão, se for escolher sem ser o pão integral. Então nós precisamos pensar neste momento que a quantidade de fibras insolúveis precisa ser reduzida. Evitar o consumo de café e de álcool, de cafeína e de álcool. A questão do glúten, da lactose, elas precisam, a gente precisa olhar esse ajuste de forma individualizada, porque nem todo paciente piora a diarreia na presença de lactose, de sacarose, que é o açúcar, ou do glúten, mas é comum sim a gente considerar a exclusão durante esse processo. Então por isso que eu digo que é um ajuste, você vai ajustando para que ocorra uma melhora nesse efeito colateral, nesse sintoma. Lembrar que esse paciente, muitas vezes, ele pode ter excesso de gases. Então, muito cuidado com alimentos produtores de gases. As brássicas, os feijões, então lentilha, ervilha. Nesse momento, há uma recomendação de utilizar só o caldo, evitando grão. Cuidado com os adoçantes à base de polióis, então eritritol, xilitol, porque normalmente eles levam a maior produção de gases e que não é recomendado, porque você acaba tendo um desconforto maior. Então, durante os processos de diarreia, há uma necessidade de escolher as fibras solúveis. Quem são as fibras solúveis? São aquelas provenientes de alimentos como aveia, a maçã sem casca, a pera sem casca, ou de repente utilizar fibras adicionadas como a goma guar, psyllium. O que essas fibras vão fazer? Elas vão ajudar a reter o líquido para melhorar o volume e qualidade das fezes, fazendo com que a absorção dos nutrientes seja melhorada durante o tratamento. Então, há possibilidade da gente ajustar as fibras solúveis. E Milena, por que a gente precisa melhorar os episódios de diarreia? Porque diarreia em excesso também vai levar a uma alteração de microbiota e microbioma intestinal. Então, precisamos modular a diarreia para, consequentemente, melhorar microbiota e microbioma intestinal. Não temos muito outras questões. O que fazer é realmente fazer ajuste na alimentação, escolhendo os alimentos adequados, se hidratando bastante, utilizando a medicação recomendada pelo seu médico, isso é fundamental, tá bom? E o uso de probiótico? Muita gente me pergunta ou já chega nos atendimentos utilizando um probiótico. Probiótico não é a minha primeira escolha em tratar o paciente oncológico, Eu primeiro preciso dar o substrato, escolher as fibras adequadas, as fibras prebióticas, para depois, então, escolher qual é a cepa mais adequada para tratar a diarreia desse paciente. Nós temos inúmeras cepas, muitas, mas é muito comum utilizar Lactobacillus acidófilos, Rhamnosus, Saccharomyces boulardii, Casei, Bifidobacteria bifidum e Reuteri durante a fase de diarreia no tratamento oncológico, E a gente tem várias opções de produtos finalizados, de produtos acabados que a gente poderia estar utilizando durante a jornada oncológica. Mas, mais uma vez eu digo,
é a minha segunda escolha de tratar. Primeiramente, eu vou ajustar a alimentação desse paciente, sem dúvida nenhuma. Uma outra estratégia que é bastante interessante, que pode ser utilizada para reduzir a frequência e a gravidade de diarreia, é um aminoácido chamado de glutamina, né? A glutamina é um aminoácido que a gente utiliza, que a gente consome na dieta e que é o principal doador de combustível e de nitrogênio para os tecidos danificados lá no intestino pela quimioterapia ou radioterapia. Então, o que a glutamina faz? Ela mantém a integridade da barreira intestinal durante o tratamento oncológico, mas é muito individualizado porque também precisamos controlar o consumo, a quantidade, a frequência dessa glutamina durante esse processo, tá certo? Então, a gente começa a entender a necessidade do aconselhamento nutricional mesmo. E por fim, falar sobre a hidratação correta. Por que a hidratação é tão importante durante essa fase? Por que a gente precisa ter uma boa hidratação para auxílio do manejo dos efeitos colaterais? Primeiro, eu já falei que a hidratação adequada, ela ajuda a eliminar as toxinas pelo rim, reduz náuseas, vômitos e também a fadiga, previne constipação, protege as mucosas, tanto mucosa de cavidade oral quanto de trato gastrointestinal, e também auxilia na regulação da temperatura corporal. Então, é muito importante que a gente faça o ajuste de acordo com a recomendação durante a etapa do tratamento. E a gente já viu, e eu vou falar novamente porque é uma informação relevante, é necessário que durante o tratamento o paciente faça o consumo entre 35 a 40 ml de água pelo peso corporal. Então vamos fazer um exemplo. Se a gente tiver um adulto de 70 quilos e a gente multiplicar entre 35 e 40, nós teremos ali uma ingestão recomendada de água entre 2 litros 450 a 2 litros e 800. Importante que a gente, claro, monitore essa ingestão, que é um desafio, né? Vocês vão dizer, Milena, muitas vezes eu não consigo nem consumir um copo de água, quem dirá essa quantidade? Então, como é que a gente faz para atingir essa necessidade, essa recomendação hídrica ao longo do tratamento? Primeiro, gente, precisa distribuir a quantidade de água ao longo do dia. Não adianta querer tomar uma garrafinha como essa que eu estou mostrando de 500 ml de uma vez só. Então, a gente precisa distribuir ao longo do dia e podemos sim saborizar essa água, como eu já disse, folhas de hortelã, rodelas de limão, sementes de maracujá, cravo, canela, ou seja, tentar alterar esse sabor, que é um sabor nenhum, né, por uma água que tenha um determinado sabor, para verificar se isso melhora a ingestão. Outra questão que eu gosto muito de orientar os pacientes é fazer uma marcação na garrafa para a gente conseguir identificar e monitorar quanto de água você consegue consumir ao longo do dia. Outra questão é associar outros líquidos, como água de coco, suco de fruta mais diluído, chá de erva doce, de camomila, né? São sim opções para complementar, mas nunca para substituir água. A água é insubstituível. A água é o líquido ideal para manter a hidratação. E também aumentar o consumo de frutas e vegetais ricos em água. Pepino, por exemplo, é uma boa opção, melão, melancia, morangos, né? São opções aí que favorecem uma maior ingestão de líquido. E na prática, como é que a gente deve fazer isso? Precisamos começar a aumentar a hidratação, especialmente na semana de quimioterapia. É fato, a semana de quimioterapia nós precisamos melhorar muito essa ingestão. Lembre-se que a hidratação adequada, ela maximiza a eliminação de toxinas, então precisamos ter uma excelente hidratação. Agora,
não posso deixar de falar de alguns sinais importantes que são sinais de alerta para a desidratação. Se de repente você tiver com sede intensa, boca seca, urina muito escura, fadiga, dor de cabeça, tontura a hora que você se levanta, observe como está a sua hidratação. Porque são sinais característicos de que o seu corpo está desidratado. Então, para isso, a gente precisa recuperar o mais rápido possível. E também gostaria de deixar 3 situações especiais que aí você vai precisar de uma restrição de líquido. Por exemplo, em complicações cardíacas ou renais ou ainda complicações relacionadas ao fígado, muitas vezes o consumo de líquidos deve ser controlado. Se você estiver passando por essas 3 situações, já consulte o seu médico e o seu nutricionista para o ajuste dessa hidratação. Então, são considerações muito específicas que aí necessita, sem dúvida nenhuma, de um planejamento personalizado para esse consumo de líquidos. Aí a gente não pode utilizar essa quantidade. E aí eu costumo dizer sempre, já aí finalizando a nossa conversa, o nosso bate-papo, que uma pessoa inteligente resolve um problema, mas o sábio o previne. Então, a nossa fala hoje aqui foi justamente gerando conhecimento, compartilhando informações para que você possa, a partir de agora, fazer ajustes na sua alimentação e na sua hidratação para minimizar os efeitos colaterais da terapia antitumoral. E para isso, o aconselhamento nutricional faz parte do cuidado durante a etapa do tratamento. E eu costumo dizer para que você adote um nutricionista oncológico, que você busque informações, orientações por profissionais especialistas em oncologia, de tal forma que você possa ter segurança nas estratégias adotadas. Além disso, acredite, sempre é possível minimizar os efeitos colaterais da terapia antitumoral com um ajuste alimentar, né? Então, a gente viu aqui que muitas questões estão associadas a alterações de escolhas e de técnica dietética ou restrições ou acréscimo de alimentos, grupos, líquidos que podem sim estar associados a uma melhora desses efeitos colaterais e um melhor bem-estar e também uma melhor qualidade de vida. E você, a partir de agora, não vai acreditar mais quando alguém falar é normal apresentar efeitos colaterais. É assim mesmo, tem que ser forte para aguentar os efeitos colaterais, aguenta aí, né? Muitas vezes a gente escuta essa fala e a gente acaba acreditando nesse processo. Aqui, hoje, eu te ensinei como ajustar a alimentação e minimizar os efeitos colaterais da terapia antitumoral. Só faça, né? Só modifique as estratégias que nós discutimos aqui hoje. E nós estamos chegando ao fim de mais uma live aqui no canal Oncologia Bem Nutrida. Foi um prazer ter você conosco. Esperamos que este conteúdo tenha sido esclarecedor e muito acolhedor. Nosso objetivo por aqui é sempre oferecer informações de qualidade, com carinho, respeito, baseado sempre em ciência para ajudar você a enfrentar esse caminho com mais leveza, melhor nutrido no corpo e também na alma. E se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar com quem precisa. Siga o nosso perfil e não perca os nossos próximos encontros. Lembre-se, a alimentação é parte fundamental do manejo dos efeitos colaterais da terapia antitumoral. E você não está sozinho nessa. O canal Oncologia Bem Nutrida
Eu, doutora Milena Cornacini, está sempre com você. Até a próxima!